Dia, estamos iniciando mais uma live. Nós estamos numa sequência de live aprendendo com mulheres inspiradoras da Bíblia. Ontem nós aprendemos sobre 5 comportamentos e lições que Maria teve que desenvolver para se tornar a mulher que ela extraordinária, né? Sem explicação. Maria é a inspiração até hoje, depois de mais de 2000 anos, né? Maria, mãe de Jesus, que conseguiu impactar a sua geração, né? Gerações e gerações. E hoje vamos falar sobre Ana, mãe de Samuel. É uma história lindíssima, a história de Ana. E hoje nós vamos falar sobre quatro lições de comportamento que Ana teve que desenvolver para se tornar a mãe extraordinária que ela foi. E nós vamos aqui, eu vou contar essa história de maneira resumida e depois nós vamos aprender sobre essas 4 lições de acordo com a psicanálise e de acordo com a neurociência. Você que está chegando aí, bom dia Soraya, bom dia Jennifer, seja muito bem-vinda. Fique até o final da live, prepare a pergunta, porque nós vamos aprender juntas aqui com essas mulheres inspiradoras da Bíblia. Ontem aprendemos com Maria, mãe de Jesus, hoje vamos aprender com Ana, mãe de Samuel. Quem puder, quem tiver, já compartilha aí para nos ajudar, compartilha com a irmã, compartilha com a amiga, com a mãe, chama essas mães, chama essas mulheres para aprender junto com a gente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui também, enquanto a nossa queridíssima Marta Andrade, que é pedagoga, reside em Portugal, e ela vai estar aqui junto comigo. A gente vai estar juntas, conversando. Voltei. Vamos que vamos. Hoje, quinta-feira, né, gente? Dia 7/11. Estamos já quase finalzinho do ano já, né? Um ano e pouco aí já pra gente iniciar um novo ano. E aí? Você já fez uma retrospectiva do seu ano? O seu ano de 2024? Quantas coisas, né, nós aprendemos nesse ano de 2024. Tô aguardando a Marta Andrade, ela que é pedagoga. Ela vai estar aqui junto comigo nesse bate-papo, conversando sobre essa mulher inspiradora que é a Ana, mãe de Samuel. Então, pessoal que tá chegando aí, compartilha a live, envia o link para a irmã, para a mãe, chama para estar aqui com a gente. Ana, que teve que desenvolver, né, resiliência, fé, desapego. Eu vou contar a história de Ana de maneira resumida. Soraya, você que tá aí, me diz se você tá ouvindo direitinho, se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. Fala pra mim. Tá tudo ok? O áudio tá bom, a imagem tá boa. Ah, ótimo, maravilha, Soraya, maravilha. Fica aí com a gente, fica aí, dá essa forcinha aí pra gente, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você, para o seu conhecimento, para nós como mãe, né? Nós aprendemos muito com essas mulheres inspiradoras da Bíblia. Você conseguiu assistir a live de ontem, Soraya? O que você me diz naquela live? Foi incrível, gente. Quem não assistiu ainda a live de ontem, vai lá assistir, onde nós falamos sobre 5 comportamentos e lições de Maria, que Maria teve que desenvolver, né? E foi muito bacana, foi muito legal. Eu e a Marta, a gente trouxemos experiências nossas mesmo como mãe. Eu como mãe de um filho de 18 anos e o outro de 14.
passamos por muitas experiências, erramos muito também, né? Mas a mãe, ela sempre erra querendo acertar. E nós aprendemos muito ontem com Maria, tá? A Soraya colocou ali, assistir, foi incrível, amei, aprendi muito, isso. Não tem como, né, Soraya, não aprender com essa mulher extraordinária que foi Maria, né? Uma hora era muito pouco pra gente falar sobre todas as qualidades de Maria. Mas nós separamos aqui 5 comportamentos e 5 lições para dar para discutir nesse período de uma hora, né? Vou até falar aqui de maneira resumida o que foi falado ontem nas 5 lições, enquanto que a Marta se prepara lá para vir. Foi 5 lições de Maria. Aceitação e resiliência foi o que Maria teve que desenvolver. Empatia e amor incondicional. Gente, depois assiste lá a live que tá completinho. Eu trouxe na visão da psicanálise e na visão da neurociência, tá? Empatia e amor incondicional. Coragem e fé. Maria teve que desenvolver isso como mãe. Quanta coragem ela não teve que ter, né? Fé por carregar o grande Salvador. Humildade e obediência, meu Deus, o quanto que essa mulher teve que desenvolver a humildade e a obediência. E paciência e perseverança. Resumidamente, a gente concluiu aqui, de acordo com a neurociência, que Maria, ela tinha todo o sistema neural dela muito bem controlado. Muito bem controlado. Todo ali o córtex frontal, todo o sistema neural muito bem controlado. Então, Maria era uma mulher incrível. Nós trouxemos aqui na visão da psicanálise a paciência, a perseverança, aonde estão essas emoções em cada parte do cérebro, né? Na visão da neurociência. E, gente, assiste lá a live, tá? Assiste lá a live, que tá muito bom. E hoje nós vamos falar sobre Ana, mãe de Samuel, que é uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa, de muita inspiração para todas nós mães. E vamos falar sobre essa mulher. Acho que só mais um pouquinho, a Marta já chega pra gente iniciar já com esse assunto de Ana. E vamos que vamos. Vou até enviar o link da live lá pra ela. Pronto, voltei. Bom dia, Marta, bom dia! Bom dia, Elaine, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Olá, mulher. Boa tarde, galera. Bom dia, Marta. Marta, eu não tô conseguindo te ver, você tá me vendo? Tô te vendo. E então o Instagram, ele tá com bug aí, porque eu não tô conseguindo te ver, eu só estou te ouvindo. Eu vou sair e entro de novo pra ver, tá bom? Tá, tenta aí. Que bom ter você aqui com a gente, Elane. Prepara aí a pergunta e nós vamos conversar aqui sobre uma mulher inspiradora, que todas nós podemos aprender muito com ela, que é Ana de Samuel. Tá me vendo? Não, não tô te vendo. Mas não tem problema não, porque olha, a Soraya tá falando que está vendo. Ah, Ó, então tá tá bom. Então, a live já aconteceu isso outras vezes, em outras lives, e deu super certo. Depois a live vai ficar gravada, aparece nós duas normalmente, tá? Tá bom, então. Ah, eu Já quero tive que comer pedir, já quero pedir a todas vocês que estão aí, que estão entrando, ajude a gente a compartilhar essa live.
Hoje que a gente vai falar sobre esse assunto tão importante, aprender com essa mulher inspiradora que é a Ana, né? E quantas mães, quantas mulheres precisam também estar com a gente nesse aprendizado, nessa busca por autoconhecimento, nessa busca por se melhorar, para se melhorar como pessoa, porque esse é o nosso intuito, né? Fazer desse mundo um lugar melhor, começando primeiro com nós mesmos, né? Nos melhorando como pessoa. Esse é o nosso intuito. Bom dia, Gilmara, seja muito bem-vinda. Oi, Todas Namorei. vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindas. Vamos falar sobre Ana, mãe de Samuel. Será que uma história incrível? Nossa, muito legal. Eu estava estudando, eu gosto da história de Ana, né? Porque Ana foi uma mulher de perseverança, força. E, assim, ela renunciou ao que ela mais queria na vida, que era ser, assim, para aquele momento, ela renunciou ao que ela mais queria, que era ter um filho, assim. Realmente uma Verdade. vida de renúncia para colher frutos na frente, né? A vida de Ana. Digamos assim, que foi exatamente isso. Ela confiou em Deus e foi Eu, abençoada. verdade. Nossa, Ana, meu Deus, Ana é incrível a história. E fora, o que eu gosto da parte de Ana é que a Ana ela foi muito provocada, né, por Penina, muito provocada. E ela conseguiu ter um equilíbrio ali, né, para lidar com as provocações de Penina, incrível. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Marta, vou contar a história aqui de maneira bem resumida, todos vocês que estão aí. Vai preparando a pergunta, gente, analise essa história e prepare a pergunta para a gente, eu e a Marta, a gente responder vocês, tá bom? Então vamos lá. Ana, mãe de Samuel, é uma figura grande de fé na Bíblia. Ela era casada com Eucana, mas enfrentava um profundo sofrimento por ser estéril. Enquanto Penina, a outra esposa de Eucana, tinha filhos e frequentemente a provocava por isso, em meio a essa dor, Ana buscava a Deus intensamente, orando fervorosamente para que ele lhe concedesse um filho. Em uma de suas visitas ao templo em Siló, Ana fez uma promessa ao Senhor. Se tivesse um filho, ela o dedicaria inteiramente a Deus por toda a vida. Deus ouviu suas súplicas. E Ana concebeu um menino a quem deu o nome de Samuel, que significa pedido a Deus. Quando Samuel foi desmamado, Ana cumpriu sua promessa e o levou ao templo para servir a Deus sob a orientação do sacerdote. Eli, mesmo entregando Samuel ao serviço do Senhor, Ana continuou a visitá-lo e acompanhar seu crescimento. A história de Ana, gente, é um exemplo de fé, de persistência e de gratidão. Ela mostrou como a entrega a Deus e a confiança nos seus planos podem trazer resposta, mesmo em tempo de grandes dificuldades. Samuel, o seu filho, tornou-se um dos maiores profetas de Israel, guiando o povo de Deus e unindo a nação sobre a sua liderança divina. É linda, né, gente, essa história? Sim. É muito bonita. Hã? Será que nós somos mãe como Ana? Será que seremos capazes de fazer o que Ana fez? Será que eu, ouvindo a história hoje, eu dei uma olhada mais a fundo, eu já sofri por ela e realmente, gente, como cristã, mesmo sendo cristã, acho que eu não teria essa coragem que Ana teve. Ela orou ao Senhor por aquele menino, foi fruto da resposta da oração dela. Aquela criança iria acabar com os problemas familiares dela, né? Que seria com Penina, né? Ou até mesmo com o marido dela. E mesmo assim, ela ofertou tudo que ela tinha, que era aquela criança, ao Senhor. Trazendo para os dias de hoje. Ela foi lá, deixou o menino e foi embora. O coração Verdade. dessa mulher, como ficou? Será que ela sentiu culpa? Essa, Né? essa é a questão, a culpa, né, que nós mães carregamos muito, né? E Será o que ela sentiu? jeito, A né? palavra Porque tem muitas coisas que a mãe faz e ela sente de fazer e que as pessoas que estão de fora não compreendem e acabam julgando essa mãe, né? E aí depois será que que ela foi passa, julgada? oi? Será que ela foi muito julgada? Com Ana, certeza. que Com era certeza. outro tempo. Porque
assim, se colocando no lugar dela, né? Ela nunca tinha tido filhos, já estava muito tempo casada. A Penina já tinha tido, já acho que 2 ou 3 filhos. E finalmente ela, quem está de fora, né? Mas não entendia o voto dela, né? Com o Senhor. Então, você imagina, nossa, que mulher doida, né? Teve um filho. Nunca teve, agora teve, sem ter certeza que teria mais, que era sério, né? Sem ter certeza que teria mais. Foi lá e entregou. Imagine o julgamento daquele momento das pessoas, dos familiares, né? Assim, Sim. mulher forte. Sim, tá aqui dentro da primeira lição de comportamento que a Ana teve que desenvolver, que foi a resiliência diante do sofrimento. A Maria também teve que desenvolver resiliência, né? Acho que todos nós temos que desenvolver resiliência, mas Ana, ela enfrentou ali anos de infertilidade, de humilhação. Gente, não é fácil você ser humilhada. E ela sofria ataque o tempo todo de penina. Imagina, ela numa situação ali já com aquele sofrimento por ser infértil e tem uma pessoa que o tempo todo fica jogando na sua cara. Ah, eu tenho filho, você não tem. Eu tenho filho, você não tem. Então, Ana, ela teve que ter muita resiliência para poder enfrentar essa situação de humilhação, de infertilidade, e ela não enfraqueceu, ela continuou ali firme com seus desejos e esperança de que ela ia ter o filho dela. Então, do ponto de vista, até trazer aqui do ponto de vista da psicanálise, essa resiliência que Ana teve pode ser vista como uma força do ego também, assim como a gente viu no caso de Maria. É um ego saudável, tá, gente? Essa situação permite que a pessoa ela suporte processar o sofrimento sem se sucumbir a ele, entende? Sem se sucumbir a esse sofrimento. Então, ela processa esse sofrimento, ela traz uma resiliência, mas não se sucumbe a ele, não se sucumbe a esse sofrimento. Seria uma Então, maturidade. maturidade. Então, a Ana, ela exemplifica a habilidade de integrar a dor emocional e resistir ao desespero. Porque o quanto que essa mulher teve momentos que ela se desesperou. Ela se desesperou, mas ela conseguiu resistir. Ela conseguiu resistir e isso é fundamental para um ego maduro, tá, gente? Esse ego maduro que a gente precisamos desenvolver. Assim como Maria também mostrou que tinha um ego muito maduro, que era aquele ego que muitas das vezes baixar a cabeça diante da autoridade que era Jesus. Por mais que ela era mãe, né? E no ponto de vista humano, ela era autoridade sobre Jesus. Mas do ponto de vista espiritual, Jesus era a autoridade de Maria, entende? Então, aí me traz um insight. Muitas das vezes a gente tem que olhar mais no ponto de vista espiritual do que físico, né? E a mãe tem muito esse poder. Já viu quanto que a mãe é intuitiva? Muito. A A maioria das vezes também fala, olha, não faz, não vai dar certo. Gente, a palavra de mãe tem força, muita força. Ela é muito intuitiva. mãe é muito intuitiva. Às vezes a mãe até tem situações que a mãe corrige o filho de uma forma e ela é até julgada. Mas talvez ela sentiu que precisava fazer daquela forma. Entende? A mãe que busca direção em Deus, Deus vai direcioná-la. Entende? Ai, Oslane, Tem... Oi? Pode falar. é difícil, tá? Porque assim, hoje em dia, quem é cristão quer criar o seu filho no caminho certo. No caminho certo, eu digo assim, né? Nos costumes, coisas boas, na direção do Senhor. E assim, a gente está sempre constantemente pedindo direção do Senhor para estar criando essa criança, para ser uma boa mãe. Sim. Porque mais uma das nossas preocupações, eu não sei, né, das onde estão vendo essa live, mas é justamente essa. Que caminho que eu vou direcionar o meu filho? Será o caminho certo? Nos deixa, às vezes dá uma sensação de medo. É exatamente, Será que eu estou errando? é Oi? exatamente isso. Aqui, Dá uma sensação de medo. Será que eu estou errando? O que eu sim. preciso? Aonde que eu errei? Né? A mãe, ela sempre faz essas perguntas. Só que, quando você pede... Oi? Pode falar, Oswaldo, a sua voz está chegando tarde para mim. Ah, tá. Estava um delay aí. Então, quando a gente pede direção a Deus para poder nos direcionar, nos dar sabedoria para poder criar os nossos filhos, Deus dá, gente. Deus dá. Sim. Eu nunca, eu até trago, aí eu trago um exemplo meu, porque eu não tive mãe, tá? Eu não tive mãe,
eu não tive exemplo do que é ser mãe. Eu não tive, gente. Eu não tive. Eu não tenho memória do que é ser cuidada por uma mãe. Entende? Eu não tenho memória. E quando eu tive o meu filho, que o médico foi de cesárea, ele saiu roxinho. E eu lembro que o médico colocou ele em cima da minha barriga e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Porque me deu um desespero, um medo, que eu não sabia o que fazer. E eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei ser mãe. Eu nunca tive mãe. O que eu vou fazer com essa criança? Entende? Me deu um desespero. Eu comecei a chorar, chorar de soluçar com meu filho na barriga. Aqui, o médico colocou aqui em cima. E eu botava a mão nele assim, sem querer colocar, porque assim, meio que eu fiquei em choque. O que eu vou fazer? E Deus foi me direcionando. Eu errei, gente, errei. Mas eu errei querendo acertar, entende? O tempo todo pedindo a Deus ali para me direcionar. E eu acredito que esses erros foi necessário, porque nada acontece por acaso, sabe? Então eu acredito que de alguma forma foi necessário. E tá tudo bem, sabe? Então, o que eu tive que fazer? Pedir muita direção a Deus. Teve um momento que eu me desesperei, tá? Porque os meus filhos nunca foi fácil. Meus filhos sempre foram muito agitados, muita energia. Toda criança com muita saúde, ela tem muita energia. E os meus filhos eram assim, com muita energia, não parava. E quando chegava alguém, perguntava tudo para os outros, e eu não gostava disso, e eu corrigia eles, sabe, gente? Então eu tive muita dificuldade. E mas Deus foi me direcionando, e eu fui fazendo ali o meu máximo que eu podia fazer ali de acordo com a minha consciência. E depois ele estava um grande, eu fui buscando autoconhecimento que deu até para me corrigir alguns comportamentos que eu vi que estava sendo muito destrutivo na criação dele. Eu fui visualizando que tinha alguns padrões de comportamento que eu estava carregando da minha infância, até diante das dores que eu vivi, né? Porque tinha ali o trauma de ter sido abandonada pela mãe. Então, eu tive que passar por um processo terapêutico, eu tive que passar por um processo de autoconhecimento para poder me curar, entende? Então, o que me fez ser a mãe que eu sou hoje, com meu filho de 18 anos e 14? Eu não sou perfeita, tá, gente? Eu não sou perfeita, eu erro muito. Só que o que me fez foi a minha fé em Deus. Foi a minha fé e a minha busca em Deus para me ajudar, entende? Diante das dificuldades. Mesmo assim, eu erro ainda, tá, gente? Vou dizer que eu Ah, sou perfeita, não, eu erro muito. mas Porque não, porque às vezes a gente falando assim, a pessoa pode construir na mente que a gente é perfeita. Eu não sou perfeita, não. Eu erro muito, mas eu erro o tempo todo ali querendo acertar. Buscando direção a Deus para acertar. Hã? a maternidade ela é feita de erros e acertos. Eu percebo Isso. que não existe realmente mãe perfeita, não existe criação perfeita. Existe o que dá certo para mim, talvez não dê certo para você, foi o que eu falei ontem. Mas, Isso. assim, essa Exato. cobrança que a mãe tem, meu Deus, às vezes a cobrança não é nem de quem está em volta dela, é dela mesma, com ela mesma. E é justamente pelo quê? Pelo alguns traumas de infância. E aí ela não percebe Isso. que aquela autocobrança dela veio de alguma coisa lá na infância dela, com a mãe, com um familiar, que foi presente no cuidado dela, ou até mesmo ausente. Então ela acaba projetando aquela talvez insegurança no criar, na educação dos filhos, né? Marta, eu tento, é igual você, eu tento procurar conhecimento para conseguir dar uma boa criação para o Arthur sem ser permissiva, né? Porque a gente tem que saber Isso. separar também. Né? Porque às vezes você vai procurar muito conhecimento, aí vem educação positiva, vem educação disso, educação daquilo, e você não sabe no que vai dar. E assim, realmente, como essa live é Mães em Foco, gente, ser mãe não é fácil, mas é um paraíso. Eu sou no céu e falar que é um Assim, paraíso. é um paraíso, gente, assim, porque Deus não nos deu filho à toa. A partir do momento que nós nos tornamos mães, para nos curar também. Esse filho vem para nos curar. Esse filho nos ensina muito. Quanto que as Muito. crianças nos ensinam? Quanto que as crianças nos ensinam a olhar para dentro de nós mesmos, tá? Sim, Então, é uma dádiva ser mãe. É uma dádiva ser mãe porque você aprende muito. É uma Soraya tá falando que oportunidade que Deus está te dando. ser mãe não é fácil. Soraya, mulher, eu só tenho um e às vezes não passa aperto, porque o meu é muito enérgico, sabe? Agora imagina quem tem dois, quem tem três, quem tem quatro, quem tem cinco. Senhor amado, é uma mulher abençoada. Só dá É conta com as verdade. crianças. Verdade. Vê? Olha, Ela até, ela até comentou aqui, a história da Soraya também é muito linda. Ela até comentou aqui, ó. Peraí, olha aqui. Primeiro a Ilane colocou aqui, creio que Deus. Peraí, que eu tô me perdendo aqui. Creio que Deus dá sabedoria para a gente direcionar os nossos filhos. Verdade, dá muito.
Mas precisa buscar, tá, gente? Precisa buscar e ter a sensibilidade de escutar a direção de Deus. Tem que deixar ser direcionado, tá? Outra, a Soraya já colocou, eu também não tive pai para me ajudar, mas eu dei o melhor de mim. E Deus me deu sabedoria. Amém, Soraya, amém. É verdade, Deus dá muita sabedoria. A Elane colocou, minha filha teve uma promessa, como a Diana. Ó, olha a história de Elane. Minha Não filha é, teve menina? uma Que promessa isso? como a Diana, porque ela não poderia ter filhos pela medicina, mas para Deus nada é impossível. Verdade, que lindo. Olha, eu vou voltando para Ana, eu acho que Ana, ela acreditou, como diz o nome, ela acreditou na promessa e ela abriu mão do que ela mais amava, porque naquele momento o sonho dela foi realizado. E ela não tinha certeza. E assim, depois ela foi abençoada, eu acho que com mais 5 filhos. Então você imagina. Verdade. Deus agraciou Então, ela com mais 5 filhos. com mais 5 filhos. Então, Samuel veio para abrir a madre dela, né? Samuel veio para abrir a madre dela. Depois que abriu, ela teve mais 5. é Deus aquela agraciou ela. história, né? Que Depois maravilha. que tem um, a porta se abre. Tá, tá. É Pode ter quanto isso quiser. aí. Mas, Continuando aqui, na visão da neurociência, a resiliência diante do sofrimento quer dizer aprender a suportar com o sofrimento, e que pode fortalecer a identidade e a capacidade de enfrentamento, ajudando a pessoa a transformar suas dores em fontes de crescimento. Então, gente, esse comportamento de resiliência diante do sofrimento, ele é extremamente importante para nós mães, né? Suportar sem deixar enfraquecer a sua identidade. Você tem que ter identidade fortalecida e uma capacidade de enfrentamento do sofrimento. Isso é resiliência, de acordo com a neurociência. O segundo comportamento é expressão e validação das emoções. Gente, quanto que isso é importante. De acordo com a psicanálise, a Ana, ela não reprimiu seu sentimento. Olha só, gente, analisa isso. Não reprimiu as suas emoções. Em vez disso, ela expressou com intensidade na oração, colocando em palavras a sua angústia e desejo mais profundo. Por isso ela se rasgou. Por isso que o ancião, acho que eu esqueci o nome dele, que estava na história ali, tem momentos na história que ele chegou a chamar ela de louca, entende? Então, assim, porque ela expressou aquele sentimento, ela colocou para fora aquela angústia. E muitas das vezes tem pessoas que têm medo de colocar a sua angústia e suas emoções para fora. E na psicanálise, a verbalização das emoções é uma forma importante de processamento emocional. A gente sabe que quando a gente não coloca as emoções para fora, quando a gente não verbaliza, quando a gente reprime sentimento, o nosso corpo, ele sente, ele inflama, gente, ele inflama, entende? As emoções inflamam o nosso corpo. E por isso que vem a doença. Por isso que é falado o quê? Toda doença tem um fundo emocional por trás. Toda doença tem um fundo emocional por trás. Se você ficou doente, vai analisar que tem um fundo emocional por trás. Quando a pessoa fala, eu tô gripada. Tá, você tá gripada. A sua imunidade baixou. Por que a imunidade está baixa? Você anda triste? Você anda angustiada? Você anda ansiosa? O que está acontecendo que você está triste, que você está ansiosa, que você está angustiada? Por quê? Para a imunidade abaixar, o que tem por trás? Uma insatisfação, uma angústia, uma infelicidade, entende? Então, às vezes, a pessoa chega para mim e fala que está gripada, e daqui a pouco passa um mês, estou gripada de novo. Daqui a pouco passa um mês, estou gripada de novo. Corre para terapia, gente. Tem emoções reprimidas aí, você não está colocando para fora. A sua imunidade está baixando. Abaixa. A imunidade que é impactada. Você está triste, está insatisfeita, está angustiada, está triste, abaixa a sua imunidade. Aí vem o vírus e você fica doente. Ah, foi o vírus? Foi o vírus. Mas por que foi o vírus? Porque a sua imunidade está baixa. Entende? Por que a então, imunidade está baixa? Porque as emoções estão reprimidas. Você não está colocando para fora. Então, olha o que a Soraya tudo escreveu. tem a Soraya colocou aqui, ó, um dia eu tinha dia que não aguentava nem ficar em pé, mas eu chorava e pedia força a Deus para criar 3 filhas, uma pertinho da outra. Foi Deus que me deu força e sabedoria para manter o equilíbrio. Olha só que lindo, gente. Ela criou força da onde que nem tinha. Gente, mãe tem esse poder de dar aquilo que não tem. Mãe tem o poder de dar aquilo que não tem.
É porque a mãe, ela tira ali a última gota das forças dela, para que o filho não sinta o impacto da dor dela. Só que não tem jeito, a criança vai sentir. Vai Vai sentir. ser Porque verdade. tudo que a mãe sente, a criança sente. E isso gera negatividade na criança. Assim, eu, por exemplo, na infância, tive, né, uma infância não muito interessante para os dias de hoje, né? Mas isso, com certeza, me fez ser o que sou hoje. Por isso estou na terapia. Gente, mas assim, a criança tem de tal forma que isso reflete na escola, por exemplo. Aí não é só a criança que está no primeiro ano, não. É só a criança lá da creche, que está a criança levada, sabe? Que ninguém sabe por que Sim. essa criança é tão levada e fala, será que a não tem TOD? Será que não tem TDAH? Não, gente, a gente só está com uma mãe infeliz em casa, com um lar desestruturado. Isso tudo vai refletir na criança de forma negativa. Talvez a mãe nem perceba, né, que ela tá passando isso para o seu filho, está ali tentando segurar, isso é forte, né, ou até mesmo o pai. Mas não tem jeito, a criança sente, assim, ela não sente explicitamente, assim, né? Mas algo mais implícito, ela vai sentindo o sentimento no ar, a situação. Não tem aquela coisa assim, cheguei em tal lugar, o ambiente estava tão pesado, aquela sensação. Sim, Ninguém falou nada, mas você sentiu. Eu acredito que seja exatamente isso que uma criança sente. é Então, isso. assim, para uma criança feliz, uma criança estar bem, é necessário que essa mãe, a pessoa que está no papel de mãe ali daquela criança, ela esteja bem com ela e com todos os seus amor. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você não está É isso. bem, como você vai fazer muito bem? Então, assim, a maternidade, eu preciso dizer, é maravilhosa, mas ela é complexa, ela dá trabalho. Todas as mães É isso. mereciam sim ser amparadas por uma terapia lá no início da gestação, sim. Eu acho que seria Sim. muito bom. O cuidador também deveria ser preparado. Dentro assim desse contexto, assim, eu percebo não, eu já sei que para mãe de adoção, quando uma mulher vai adotar um filho, ela já é preparada psicologicamente para adotar essa criança. Se uma mãe biológica não é, dá para pensar É nisso. isso. É isso que não dá para entender. Então, Realmente, a mãe ela tinha que ter essa preparação já na gestação. A gente sempre fala aqui, a gente sempre vai falar nas lives, né? Porque vai que alguém um dia escute, né? E eu tenho pensado muito em realmente elaborar aí um plano de ação para poder, talvez, trazer essa ideia aí para os vereadores, para os prefeitos. Porque o quanto que é importante a mãe ter esse cuidado emocional. Assim como ela é cuidada no pré-natal, ela é obrigada a passar livre no pré-natal todo mês durante a gestação, teria que ser obrigatório também a mãe ter um apoio emocional, entende? Porque tem muitas mães feridas que ferem os filhos de maneira inconsciente. Porque a mãe, quando está ferida, ela vai ferir, gente. É sim, inconsciente. É inconsciente. Entende? Por exemplo, igual a Soraya contou ali, muitas mães já devem ter passado por isso. Essa questão de muitas das vezes está triste, está angustiada, está insatisfeita com alguma questão, mas ela não quer passar isso para os filhos, porque ela não quer que os filhos sofram a mesma dor que ela sofreu. Isso aí é um sinal de um trauma de infância, sim. entende? Isso é um sinal de trauma de infância que precisa ser avaliado. Porque a gente tem que ser verdadeira com nós mesmos. Verdadeira com nós mesmos. Ah, eu tô triste, olha, eu tô triste. Mas me dá um tempinho que eu vou ficar bem, tá? E Seria não esconder. comunicação assertiva, é isso? Saber se comunicar com a criança, para que ela também saiba se expressar também. Sim, a saber se expressar e também mostrar que é normal também você ter os seus momentos de fraqueza. É normal você ter um momento ali de vulnerabilidade, entende? E aí a criança, ela precisa que a mãe seja autêntica com as emoções dela e não que fique reprimido, porque na vida adulta isso vai ter efeito ao contrário, entende? Se a mãe ela ficar reprimindo, querendo mostrar para a criança que aquilo que ela não é, na vida adulta vai ter um efeito contrário, entende? Assim como o vídeo que eu postei da história de uma mãe que ela é de uma criança, né, que chegou à fase adulta, e quando criança ela tinha perdido o pai. Eu tinha perdido o pai muito novinha, ela era muito novinha, ela tinha 5 anos. E a mãe, no velório do pai, ela era apaixonada com o pai, só que ela quis demonstrar força para essa filha, não chorando. Então, essa mãe, ela passou o velório, passou o tempo ali de luto, sem chorar, sem demonstrar um sentimento. Por quê? Ela queria demonstrar força para a filha que era apaixonada com o pai. Só que o que ficou na memória dessa filha? A minha mãe não amava o meu pai. Então,
essa filha da vida adulta, ela não conseguia amar a mãe. Ela não conseguia gostar da mãe. E ela não sabia o porquê. Ela não sabia o porquê, porque essa memória era inconsciente. Até que no processo terapêutico, ali, o psicanalista, que é até um padre, traz essa história, no processo terapêutico, descobriu que essa filha não gostava da mãe pelo fato de quando ela era pequenininha, que o pai faleceu e ela era apaixonada com o pai, a mãe não demonstrou sentimento, não demonstrou que estava sofrendo pela perda do pai. Entende? Então, aí a gente conclui, é necessário a gente ser autêntica com os nossos próprios sentimentos. E Ana, ela teve a atitude de compartilhar os sentimentos. Só que a atitude de Ana foi compartilhar o sentimento dela com Deus. Essa foi a forma de ela buscar validação e liberação emocional. Então, ela se debruçava ali diante de Deus e, e chorava. Na verdade, ela desabafou com a única pessoa que podia resolver o problema dela, né? Então, assim, Isso. saber conversar com a pessoa certa faz toda a diferença na vida, né? E Ana ali, ela foi direto à pessoa que é o Deus do impossível. Então, assim, ela foi sábia nas suas orações, recebeu a bênção, não só uma vez, mas por mais vezes. E é o que nós mães, nós mulheres, assim, estamos procurando sempre, né? Um pouco dessa intimidade, porque nem sempre é fácil ter intimidade com Deus. É uma questão de todos os dias eu regrar a plantinha, né? Hoje vou fazer uma oração, hoje vou fazer uma leitura, vou buscar. E assim, é muito legal que a Bíblia nos mostra o papel de mulheres fortes, de mães que foram assim, mães livres, mães sábias, por exemplo, assim, Ana, o filho de Ana foi tem 1 Samuel e 2 Samuel, o livro na Bíblia, o livro mais importante do mundo. E ele foi a única pessoa que o Senhor falava diretamente naquele tempo, porque antigamente, né, só o sacerdote que tinha essa intimidade com Deus. E Samuel tinha tanta intimidade que o Senhor falava com ele, dava visões de Samuel. Então, assim, o filho de Ana ela gerou um grande homem com grande responsabilidade, né? Então, assim, é uma história muito bonita. E o que ela deixa para nós hoje, né? Que o milagre do Senhor acontece, mas mediante aquele que busca, né? E ter mãe é muito bom, mas às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Ana abriu mão daquele momento do bem maior dela. E nós estamos prontas para abrir mão de alguma coisa? Sim. Eu vou logo dizendo, gente, eu não estou pronta para abrir mão do meu filho, tá? Olha, só tem 9. Estou pronta nem para abrir mão quando ele casar, gente. Já sofro, sim. Tem que preparar muito ainda. Então, assim, ser mãe é bom demais, mas tem dias que a gente só quer sair correndo. Gente, é verdade, viu? Isso não é só comigo, não, tá? Já aconteceu muito. A gente quer sair correndo, mas a gente lembra que tem alguém que depende de nós, que precisamos, né? O Senhor nos confiou aquela vida, então nós vamos, né, cuidar com amor, com carinho, dizer não quando for necessário, né? É importante, ó, para, dá limite. Gente, só não vai bater, tá? Por favor, é sério. Mas no ponto terapêutico, o que você nos conta? Eu vou entrar aqui até dentro disso aí que você falou sobre desapego. Essa é a terceira lição que a gente aprende com Ana. Desapego e a capacidade de entrega. Então, o que diz de acordo com a psicanálise? Após receber a bênção de um filho, Ana mostrou um grande desapego a cumprir a promessa e de dedicar Samuel ao serviço de Deus. Então, esse comportamento reflete um ego não possessivo. É aquele ego saudável, que é o mesmo ego que a gente viu em Maria. Então, Sim. não é um ego possessivo, porque o sentimento de posse, gente, é ego, é um ego mais, de acordo com a psicanálise, um ego de posse, mas um ego que não é saudável. Ou vamos colocar assim, para não trazer uma palavra assim que vai trazer uma interpretação depois. De acordo com a psicanálise, o ego que traz o sentimento de posse, ele não é um ego saudável, é um ego que ele vem de traumas de infância, tá? Então, a Ana, ela tinha um ego saudável, que é aquele que consegue amar sem querer controlar. Ela não queria ter o controle. Ela amava, ela tinha aquele amor. Então, ela entregava esse amor, entende? E ela sabia que ela tinha que cumprir a promessa dela, né? Então, na psicanálise, essa capacidade de entrega é considerada uma forma madura de amor e desprendimento. É aquele amor que você dá sem querer nada em troca, sabe? Sem querer controlar, sem querer pegar, ter posse, segurar, entende? Você permite
que a pessoa mantenha seus vínculos emocionais sem sufocar, sem limitar a liberdade do outro. Então, isso é uma coisa que todas nós mães precisamos desenvolver, porque tem muita mãe que tem esse sentimento de apego, ele precisa ser trabalhado, porque quando você está muito apegado no filho, vamos supor, nós temos um cordão invisível ligado aos nossos filhos, ligado. E a mãe é a autoridade sobre a vida dos filhos. Enquanto essa mãe aqui não soltar esse filho emocionalmente, esse filho fica preso. Esse filho pode ir para o outro lado do mundo, mas ele vai se sentir preso, ele não vai se sentir livre. E aí eu estou falando aqui, gente, de sentimento, porque esse fio é um fio invisível, é um fio energético, um fio emocional, entende? E é essa mãe que libera, é essa mãe que libera. Para esse filho se sentir completo, feliz e livre para seguir o propósito dele, essa mãe tem que soltar. Essa mãe tem que soltar. Se ela não soltar, esse filho pode até viajar e ir para longe da mãe, mas ele não consegue prosperar. Porque está ligado aqui a mãe não soltou ainda. A mãe é autoridade sobre a vida dele. Entende? A mãe é autoridade sobre a vida dele. Então, enquanto essa mãe não solta, ele está aqui ligado emocionalmente a esse filho. Então, aqui a gente já... Oi? Vânia, a partir de que idade que a gente tem que soltar? Assim, falando psicologicamente. Você viu o vídeo que eu fiz passando bastão pro meu filho? Sim, com 18? Aquilo ali foi um ato simbólico, mas aquilo ali é muito real, tá? E eu falo pro meu filho. Agora ele tá liberado para seguir o que ele quiser da vida dele. E o que ele fizer, as decisões que ele fizer, ele vai assumir as consequências da escolha dele. E eu não vou sofrer por isso. Quer dizer, a gente sofre, eu não vou dizer que eu não vou sofrer, mas não tá mais sobre a minha responsabilidade. Tá sobre a responsabilidade dele, entende? Eu cortei ali o laço emocional. Não, gente, não é para trazer uma interpretação assim de ser radical. Estou falando assim, uma interpretação de que agora ele é autossuficiente para fazer a escolha dele e seguir o caminho dele, entende? E eu não tenho que me interferir, porque o meu papel enquanto mãe eu já fiz. Ele já completou 18 anos. Se ele quiser ir embora para os Estados Unidos, eu não vou poder impedir mais. Entende? Ai, meu Deus! Não pode! Oslane, eu sou muito apegada ainda. Eu acho que eu tenho 9. Então, o seu filho ainda está com 9 anos, né, Marta? Você precisa ir trabalhando isso em você. Vai trabalhando, porque assim, seu filho ele tem que se sentir livre para cumprir o propósito dele. Todos nós viemos com um propósito aqui na Terra. E se o propósito do seu filho for um propósito que tiver que viajar para todos os lugares do mundo, entende? Como que vai ficar o coração dessa mãe? Por que tem muitas mães que desenvolvem... Por que tem muitas mães que desenvolvem a síndrome do ninho vazio? Quando todos estão ali com os filhos, e aí quando os filhos casam, que vai procurar ter a sua vida, essa mãe desenvolve a síndrome do ninho vazio. Porque essa mãe, ela está apegada a esse filho. E a Ana aqui nos ensina a desapegar. Não, eu só ia falar que essa mãe da síndrome do ninho vazio. Por exemplo, eu sou muito apegada ao Arthur e não quero deixá-lo. Hoje mesmo eu estava pensando assim, nossa, eu acho que a pessoa pode casar quando ele fizer 24 anos. Eu vou liberar ele para casar quando ele fizer 24 anos. Antes eu não libero, né? Isso eu hoje, trabalhando e pensando, né? E assim, aí outro dia ele abordou assim, mãe, eu posso casar com 18? Aí eu falei, conversando com ele, né? Então assim, hoje o Arthur tem 9, eu não estou preparada para ver o partir. E assim, às vezes eu já sofro já com antecedência. Então, mas não sofra com antecedência, já vai trabalhando esse desapego no seu interior, olhando para dentro. Vamos trabalhar isso na terapia, tá? Para você soltar esse desapego. Porque se você não solta, é aquilo até que a Soraya colocou aí no comentário. Você não desapegar do seu filho, eles não crescem espiritualmente e nem mentalmente. É isso, Soraya. E o Arthur é desapegado, assim, pra deixar ele a tarde toda com um coleguinha no final de semana, ele vai tranquilo, assim. Aí, mas enquanto criança mas não, lembra que é invisível? Esse cordão que eu falei é invisível. Entende? É invisível. Ele pode até ter esse sentimento de liberdade, de ir lá, de fazer, mas de alguma forma, se você não desapega, filho, a mãe tem que soltar. A mãe tem que soltar, tem que desapegar, confiar. A Ana traz essa lição, tá? Vamos trabalhar isso na terapia. E aí, esse comportamento de Ana indica aí
uma maturidade emocional que permite relacionamentos mais saudáveis, tá? Vamos seguir aqui para a quarta lição. Hoje eu separei só 4, não quis trazer 5 para a gente estar aqui dentro do nosso tempo. A quarta lição é fé como estrutura de suporte psíquico. A Ana é um grande exemplo de fé. Na psicanálise, a fé de Ana funcionou como uma estrutura de suporte que lhe deu esperança e significado, mesmo no momento de maior dor, mesmo no momento de maior dor. No ponto de vista da psicanálise, a fé pode ser vista como uma estrutura simbólica, tá, gente? É um sistema de crença que ajuda o indivíduo a encontrar sentido e propósito, facilitando o enfrentamento das adversidades. A fé permite que o ego encontre estabilidade e força, especialmente no momento de vulnerabilidade. Então, gente, o que seria de nós sem fé, hein? Nós como mãe. O que é de uma mãe que não tem fé, que não se apega em Deus, que não se apega à espiritualidade? E aqui eu estou falando de espiritualidade, não de religião, tá? Independe de religião. Mas Você o que acreditar seria de muito, uma mãe? Por exemplo, o que seria de uma mãe a fé em algo maior? Em a fé num ser todo-poderoso, entende? Essa fé nos ajuda, nos ampara, nos dá esperança. Em quantos momentos de desespero, acho que a Marta está em quantos momentos de desespero, o que a gente se apega? Em Deus. Dobra o joelho no chão e busca Deus. a nossa fé. A gente acredita que só Ele vai poder nos ajudar. A mãe, quando ela está em momentos difíceis, ela realmente se apega à sua fé. A mãe cristã, né? Ou outras que outras religiões também, ela se apega exatamente a isso, a um ser poderoso, né? Confia, tenha fé. E ter fé é isso, é acreditar no invisível, acreditar no impossível e saber que vai acontecer. Você já faz aquela oração tendo a certeza que vai acontecer. E, assim, eu tenho várias histórias para contar, mas o tempo não me permite, eu tenho que bater ponto. Gente, quem não sabe, aqui onde eu estou, aqui em Portugal, vai dar 1h da tarde, por isso que eu vou ter que bater ponto, tá? Gente, é isso. Olha, só para trazer uma conclusão aqui, Ana, com a sua resiliência, expressividade, expressividade emocional, desapego e fé, mostra comportamentos que, na visão da psicanálise, reflete um ego forte, saudável. Suas atitudes oferecem aí lições de como a integridade emocional e a fé pode ajudar a superar as dificuldades, transformando a dor em crescimento e ensinando-nos a amar com liberdade e propósito. Então, gente, amor não significa tudo. Amor significa liberdade e propósito. É amar com liberdade e propósito. Então, fica aí a grande lição que Ana nos deixa, né? Essas 4 lições fenomenais que faz a gente aprender muito no dia de hoje. Gratidão aí a Soraya pelo comentário, a Ilane Rolim, todas que passaram pela live, todas que vão assistir a live depois, vocês que vão assistir depois, deixem um comentário, tá? Compartilhe, curta, tá? E amanhã estaremos aqui novamente falando mais sobre mais uma mulher inspiradora da Bíblia, tá? Amanhã vamos falar sobre Joquebede, tá? Vamos falar sobre Joquebede amanhã e as 4 lições de comportamento. História lindíssima, né, de Joquebede. Então, vamos falar sobre essa história, 4 lições de comportamento. Então, não perca, compartilhe, chame amiga, né? Olha o quanto que a gente aprende aqui juntas, né? Façam perguntas. Marta, gratidão sempre, viu? Gratidão. Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã, viu? Abraço. Até amanhã. Grande abraço para todos, gente. Tchau, tchau.